Olá, crianças! Estamos aqui para a nossa aula de português e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre histórias em quadrinhos. Em que história é comum encontrar imagens como estas? Em qual história a gente encontra imagens como essas? Que as falas dos personagens estão dentro de quadrinhos, dentro de balões. Quem imaginou que é nos gibis, que é nas histórias em quadrinhos, acertou, viu? Questão número 2. Você é um leitor de gibis? Quem aí gosta de ler gibis? Eu adoro ler gibis. Amo as histórias em quadrinhos. Se sim, compartilhe com os colegas e professor a história de personagens preferidos. Eu gosto muito da história em quadrinhos da Mônica. Da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão. Vocês conhecem algum escritor famoso de histórias em quadrinhos? Da história que eu gosto, quem é o escritor é o Maurício de Souza. Essa história que a gente vai ver aqui em seguida, o escritor é o Ziraldo. Existem vários escritores das histórias em quadrinhos, tá? Aqui na próxima página, histórias em quadrinhos. Você sabia que além do texto escrito, lemos imagens? Veja como isso acontece, lendo a história seguinte e resolvendo as questões propostas. Leia a história em quadrinhos. Observe primeiro somente as imagens e depois leia as imagens e o texto do balão. O título da nossa história em quadrinho aqui é Muito Pelo Contrário. Esse aqui que é o título, tá? Aí na nossa história em quadrinhos, o menino maluquinho. Primeiro a calça, depois a cueca. Legal! Vamos ver o que eu não vou ver hoje. Tantaram. Adoro sanduíche de queijo com pão. E aí, Bocão, gostou da minha ideia de inventar o dia do contrário? Não tô gostando muito, não. Percebam aí que no primeiro quadrinho, o menino maluquinho veste a cueca por cima do short, né? No segundo quadrinho, ele tá com a camisa ao avesso. Por que a gente sabe que ele tá com a camisa ao avesso? Porque a gente está conseguindo ver aqui a etiqueta da camisa dele, né? A etiqueta fica por dentro. Então a camisa está ao avesso. Aqui nesse quadrinho, ele está tentando assistir TV com a poltrona virada para o outro lado, de costas para a TV. Assim ele não consegue ver a TV. Ele está tentando soprar aqui do lado ao contrário. Ele tentou fazer um sanduíche de queijo com pão. O pão que era o recheio do sanduíche dele, né? E aí ele ligou pro amigo dele e perguntou. Ligou pro Bocão e perguntou se o Bocão estava gostando da ideia de fazer tudo ao contrário. O Bocão não ficou muito contente com essa ideia, porque ele imaginou de fazer tudo mesmo ao contrário, até caminhar ao contrário. Esse gibi ele foi escrito por Ziraldo e foi publicado na revista curta O Menino Maluquinho, São Paulo Globo, 2007, página 26. Ziraldo é escritor, cartunista, escreve e desenha para o público infantil. Suas histórias são publicadas em livros e gibis, e muitas delas falam sobre o dia a dia na vida das crianças. Certo? Agora a gente vai para as nossas questões aqui sobre a história em quadrinhos, tá? Na questão número 2, pergunta assim: você já sabe o nome do autor dessa história? Ziraldo. Identifique agora outras informações. Na letra A, qual é o título da história? A tia acabou de mostrar lá o título da história. Muito pelo contrário, não é isso? Letra B, onde essa história foi publicada? Foi publicada lá no rodapé da nossa história, está dizendo que ela foi publicada no curta O Menino Maluquinho. Curta é uma revista, tá? Letra C,
Em que ano foi publicada? Lá no rodapé do nosso texto também diz que foi em 2007. Tudo está lá no nosso texto, tá? Questão número 3. Quais são os personagens da história? Quais são os personagens lá? Tivemos dois personagens. Um é o menino maluquinho e o outro é o amigo dele. Como é o nome do amigo dele que está lá no texto? Coloquem aí nessas duas linhas quem são os dois personagens. Questão número 4. Reúna-se com o colega e conte a história para ele e ouça o que ele vai contar. Essa a gente não vai poder fazer aqui agora, né? Então vamos para o número 5. A história começa com o menino maluquinho invertendo a ordem de duas ações. Que ações são essas? Lá no começo da nossa história, nos primeiros dois quadrinhos, quais são as ações que ele inverte? Primeiro, ele veste o short, depois a cueca. E segundo, ele veste a camisa ao contrário, não é isso? Questão número 6. Releia o segundo quadrinho. Aqui está o nosso segundo quadrinho do ladinho aqui. Letra A. As linhas ao redor do corpo do menino chamam a atenção por quê? Por que essas linhas aqui da camisa dele chamam a nossa atenção? Porque a gente imagina que ela esteja ao contrário, não é isso? Letra B. O que o menino maluquinho fez ao contrário nesse quadrinho? O que ele fez aqui? Ele vestiu a camisa como? Do lado certo ou do lado errado? Ele vestiu ao avesso. Questão número 7 da próxima página aí. Após vestir a camisa ao contrário, o personagem fez 3 ações. Complete o esquema, resumindo o que o menino fez. O menino maluquinho vestiu a camiseta ao contrário. Depois dele ter vestido a camiseta ao contrário, qual foi as outras coisas que ele fez? Percebam lá que ele ligou a TV e sentou de costas para a TV. O que mais que ele fez lá ao contrário? Ele fez o sanduíche, sendo que o pão que era o recheio. Ele tocou a corneta pela saída do som e não pela boca. Ele tocou lá a corneta ao contrário. Isso foi algumas das ações que eles fizeram ao contrário. Vocês vão colocar aqui e escrever elas aqui dentro desse quadrinho. Comeu o sanduíche com o pão no recheio, tocou a corneta pelo lado errado, ligou a TV e sentou de costas para a TV. Isso foi algumas das ações que ele fez ao contrário. Vocês vão descrever aqui nesses quadrinhos. Cada um em um quadrinho, certo? Questão número 8. No penúltimo quadrinho aparece a explicação das ações anteriores do personagem. Por que ele agiu assim? Porque ele estava brincando do dia do contrário, não é isso? Com o amigo dele. Por isso que ele estava fazendo tudo ao contrário, não é mesmo? Questão número 9. Leia o último quadrinho e responda às questões seguintes. A expressão do rosto do Bocão é de... Lá no último quadrinho, onde o Bocão está de cabeça para baixo falando no telefone com o menino maluquinho. Vocês acham lá que o rostinho dele estava expressando alegria, tristeza ou sufoco? O que ele estava sentindo lá naquele momento? Vocês vão marcar o quadrinho que corresponde, tá? Letra B. Assinale o que indica os traços e as gotas próximas ao corpo do Bocão. Lá no nosso último quadrinho também, a gente vê que está caindo alguns suorzinhos aqui, junto com a expressão dele, né? O que indica isso? Indica o movimento de equilíbrio que ele está fazendo, revela o esforço do personagem para manter o corpo naquela posição, ou revela a tristeza do personagem, pois ele está chorando. O que representa lá aquela imagem? Vocês vão marcar o quadrinho que corresponde. Na questão número 10, será que o Bocão entendeu corretamente a brincadeira? Discuta isso com os colegas e anote sua conclusão. Será que o Bocão entendeu a brincadeira? Ele estava fazendo muito esforço para fazer tudo ao contrário. As ações que o menino maluquinho fez foram ações simples.
Já o Bocão levou para outro lado da brincadeira, né? Vocês vão colocar aí o que vocês acham que aconteceu, tá? Questão número 11. Releia o título da história. Muito pelo contrário. Letra A. Esse título é adequado por quê? Por que esse título aqui faz sentido à história? Ele está de acordo com a história que foi contada? Sim. Por quê? Porque eles estavam fazendo tudo ao contrário, né? Então, o título é muito pelo contrário. Então, tem a ver sim com a história. Esse título é adequado? Por quê? Sim, é adequado, porque eles estavam fazendo tudo ao contrário. Letra B. Use a criatividade e proponha um outro título para essa história. O nosso título aqui é muito pelo contrário. Vocês vão ter que propor outro título que pode ser substituído por esse sem perder o sentido da história. Como, por exemplo, Dia do Contrário. É um exemplo de título que vocês podem usar. Dia do Contrário. Que não vai perder o sentido da história, mas podem usar outro título aí que vocês imaginarem, viu? Desde que não perca o sentido e faça apologia à história. Histórias em quadrinhos. São contadas em quadros, com personagens que têm suas falas e expressões representadas em geral dentro dos balões. Entre na brincadeira do menino maluquinho e imagine as ações que você poderia fazer no contrário. Escolha uma delas e registre. Se você fosse brincar do dia do contrário, qual coisa você faria ao contrário? Coloque aqui uma sugestão de alguma coisa que você faria ao contrário se você fosse brincar do dia do contrário. Tchau, tchau, crianças. Beijos e até mais.